Obrigado, Dan. Esse trabalho ele é em conjunto com o Patrício Andrade, foi meu aluno de mestrado, que concluiu agora em maio. Então eu vou falar essencialmente do trabalho dele. O Patrício é de Petrolina, em Pernambuco. Bem, a maioria é familiar com o modelo. Eu fiz várias cortes nos slides para ver se dá tempo de falar nos 20 minutos, né? Mas, enfim, então o problema é modelado por esse sistema de lei de conservação, quer dizer, depois de várias hipóteses simplificadoras. Então nós temos um sistema de lei de conservação, onde nós estamos usando para as permeabilidades o modelo de Corey com expoente quadrático. Então estão aqui as permeabilidades relativas, dadas por funções quadráticas. Tá? F as funções de fluxo das fases, né? Aqui simplesmente simplificar a notação. E esse trabalho, a gente considerou a razão das viscosidades sendo essa daqui, tá? A viscosidade do gás sobre a viscosidade do óleo, 1/4 da água pelo óleo, meio. Ok, então qual é o problema de Riemann que nós estamos interessados? O sistema de leis de conservação, claro, jogamos uma das variáveis fora, uma das equações fora, de acordo com a conveniência, né? Dado que a soma é 1. Problema de Riemann, então, nós simplesmente trocamos a notação um pouquinho. Nós estamos chamando o estado de injeção de I, o estado à direita de P, de produção, e usamos a condição de entropia de viscosidade, com matriz de viscosidade sendo a identidade. Então, o problema é o seguinte, quer dizer, aqui no triângulo das saturações, nós vamos considerar o estado à direita numa vizinhança do vértice O, o que significa, quer dizer, dominado pela fase óleo, e os estados de injeção ao longo desse lado aqui, o que significa essencialmente, quer dizer, são misturas, né, do tipo gás-água. Né? Então, estados à esquerda ao longo desse lado, estados à direita nessa região aqui de cima. Tá? Só para lembrar um pouquinho da história, o problema de Riemann com o estado à direita sendo exatamente O, a gente tem trabalhado nele junto com o Fred e o Arthur, lá de Brasília, e temos a solução, estamos estudando a questão da unicidade, e a ideia aqui desse trabalho, de fato, é perturbar, né, o estado à direita a partir do O. Tá? E para isso a gente começou fazendo o seguinte, olha, vamos pegar o estado à direita ao longo dessa reta, né, ao longo, essencialmente, do segmento OU de bifurcação secundária. Bom, por que isso? Porque ao longo dessas retas nós temos as curvas de Hugoniot explícitas. Então facilitam certas contas, né, que dá para fazer explicitamente. E fora delas, aí tivemos que fazer com auxílio numérico. Então, só para lembrar, né, como é que são as curvas integrais e os conjuntos de inflexão, né, da família 1, né, da família lenta, as curvas de integrais são essas, da família rápida essas aqui. O que está pontilhado aqui é exatamente o conjunto de inflexão, onde, né, as velocidades características atingem aqui, no caso, o máximo, né, e qual era a propriedade principal aqui, né, que as velocidades características lentas, né, elas são positivas em todo o triângulo, mas nos lados elas se anulam. Né, e as rápidas são zero nos vértices. E o ponto umbilical, a coincidência de velocidades, né, e especialmente esse U, onde a matriz jacobiana é múltiplo da identidade. Né? O O, o G e o W também são pontos umbilicos. Então, só para recapitular e poder fazer comparações, né? Quer dizer, é aquilo que eu disse, se eu pego estados ao longo dos lados e ao longo das retas de bifurcação, eu tenho as curvas de Hugoniot explícitas.
E o que acontece aqui? Então, se eu pego um estado P ao longo de OU, eu tenho exatamente como curva de Rougnot essa reta OB e uma hipérbole. Tá? Aliás, eu deveria estar apontando para cá. Essa daqui é exatamente a curva de Rougnot por O, que consiste das três retas, dos lados e da reta OB. Então, se eu perturbo para baixo, eu tenho exatamente essa reta e os dois ramos de hipérbole. Esses estados que estão marcados aqui são estados, digamos, especiais, utilizados na construção da solução do problema de Riemann. E o que está aqui em vermelho, essencialmente, são os choques de Lax. Eu só estou colocando o que interessa, né? Aqui nesse ramo também tem alguns choques de Lax, mas não vai nos interessar para a solução, então também não os destaquei. Então, se você observa, o que eu coloquei aqui foi a perturbação, né? Eu perturbo o P de O para essa posição. Então, o que acontece exatamente é isso. Quer dizer, esses estados aqui, o G estrela é o análogo do A1. O B estrela G é o análogo desse A1 estrela. E, é claro, as equações nós vamos ver daqui a pouco como é que ficam. Tá? Então, está aqui a correspondência a partir da perturbação. E segundo a condição de viscosidade, que foi verificada numericamente, né, você tem choques admissíveis de M para P quando o M está nesse segmento, né, quer dizer, A1, A3, A2, A4 e T estrela A4. Eu não sei porque eu estou tremendo. Tá bom. A partir das curvas, da curva de Rougnot por P, a gente tem que pensar exatamente, vou construir a curva de onda 2 para trás. Então, dada a admissibilidade, então eu sei o seguinte, por P eu tenho esse segmento aqui, na verdade são choques 2 de Lax, né, que são admissíveis, né, e satisfaz a condição também de viscosidade. E mais, esse estado A1 e o A2 é onde há a coincidência, onde você tem um choque de A1 para P coincidindo com a velocidade característica 2 em A1 e em A2. O que significa o seguinte, a curva de onda para trás pode ser continuada por esse segmento de curva integral, que na realidade significa uma curva composta. Né? Se você tem um estado M, e aqui a solução do problema de Riemann, por exemplo, é uma rarefação até A1, seguida de um choque de A1 para P, né, que são as chamadas ondas compostas. Então, G, A1 e W, A2, além dos segmentos de choque A1, A3, A2, A4. Bom, uma vez conhecida a curva de onda 2, o que a gente tem que fazer é ver como chegar nessa curva de onda 2 a partir de estados à esquerda aqui. Então, eu redesenhei, né, a curva de onda 2 em vermelho, e o que está aqui em azul é a chamada curva de extensão da curva de onda 2. O pontilhado é o conjunto de inflexão, que é importante também para saber exatamente sobre a construção de compostas, né, da família 1. Então, quem é essa curva daqui, né, que eu disse aqui em linha contínua, já definido simplesmente o seguinte, estados aqui satisfazem, têm choques característicos com relação à família 1, de T para M, quando T está aqui em azul. Tá? Aqui e aqui. Essa parte aqui é a extensão dessa de cá, né? E essa extensão dessa daqui. Bem, uma vez construído o conjunto de extensão, a ideia é o seguinte, olha, se você se lembra, as curvas de rarefação da família 1 devem iniciar a partir desse estado nessa direção. Só que curvas de rarefação não atingem a curva de onda 2 reversa, porque tem a inflexão aqui no meio. Mas elas atingem esta curva aqui. Tá? E a ideia é, você tem um choque característico daqui, de um ponto daqui para cá. Mas você tem que se preocupar também, como o Fred disse muito bem na exposição dele, com a própria compatibilidade das ondas, além da admissibilidade
dos choques. Então, o que foi feito aqui foi o seguinte, olha, eu pego a extensão 1, que está em azul, né, aqui está a definição dos estados, eu posso dizer o seguinte, esse T é parametrizado por M, né, o M ao longo da curva 2. Né, a partir de M eu tenho essa parametrização. Aqui eu tenho lambda 1 de T igual a sigma de T para M. Então, eu posso fazer o gráfico, por exemplo, do lambda 1. Eu esqueci de marcar aqui o correspondente do A1, mas seria um pontinho aqui. Ó. Aí eu fiz o gráfico do lambda 1 ao longo dessa curva. Está ele aqui. E fiz o gráfico também das velocidades de choque, né, daqui para cá, em correspondência. Então, você nota o seguinte, olha, azul, né, você tem exatamente a velocidade lambda 1 aqui, que significa choque, daqui para cá, ou daqui para cá, que onde era de fato choque 2, e aqui a velocidade de choque de um estado M para P, que está aqui em vermelho. Então você nota exatamente a compatibilidade. Esse ponto aqui de interseção corresponde exatamente ao T estrela. Né, o que você tem então é a compatibilidade se o T está nesse estado, usando essa notação aqui, de T de A1 até o T estrela. É um estado mais ou menos por aqui, ó, até o T estrela. Né, compatibilidade sim, velocidade de T para M inferior ou no máximo igual à velocidade de M para P. Então, o T estrela é exatamente a imagem do A1 estrela, né, por esse mapeamento aqui. Tá? Ou seja, o sigma de T estrela para 1 igual lambda 1 de T estrela. Bem, a mesma coisa você deve fazer com relação à compatibilidade de um choque daqui para cá e a onda de rarefação. Então, está aqui a mesma ideia, o mesmo gráfico. Né? Aqui o lambda 1 e aqui lambda 2. Lambda 1 significa choque, né, de T para M, dada a definição desse conjunto de extensão. E, de novo, você vê, então, a velocidade da onda 1 inferior à velocidade da onda 2, significando a compatibilidade. Enfim, feita esse estudo da compatibilidade e da admissibilidade, então a gente é capaz de dizer a solução do problema de Riemann. Olha, para P, no segmento OU. O P está solto aqui. A solução, resumidamente, é essa. Né? Se você tem um estado, por exemplo, I igual a G, a solução, né, é uma onda composta, rarefação de G até o A1. Lembra que o A1 é choque de A1 para P, é característico aqui em A1, com relação à família 2, no caso, e a solução é essa. Simplesmente uma composta, que seria uma composta da família 2. Agora, se você está entre G e o I1, então, de fato, ó, você começa com uma onda de rarefação até atingir um ponto aqui na extensão, e da extensão você salta com esse choque, com velocidade característica à esquerda. E daqui, vá com rarefação até A1 e salta de A1 para P. Ou seja, você tem duas compostas. De I, um estado aqui, até um M aqui, de M a P com uma composta. Quando você perturba, né, o estado de injeção de I1 até o estrela, a única mudança que vai acontecer é que agora você tem a onda de choque compatível. Né? Olha só. Rarefação 1, choque 1 e choque 2, digamos, daqui para cá. Então, é essa aí, composta 1 seguida de choque. E o que acontece agora, bom, quando você chega no estado I estrela, na realidade, essa estrela coincide com esse ponto B, né? Uma vez que exatamente o P está no segmento OB. E aqui você tem simplesmente uma solução tipo Buckley-Levitt, uma composta, né? Ó. Rarefação até o T estrela, seguida de choque de T estrela para P. Mas aqui também, dada a regra do choque triplo, você poderia saltar de T estrela para o A2 estrela ou para o A1 estrela e a partir deles para P. Ou seja, é aquela questão de você ter três possibilidades no espaço de estados, mais uma única solução no espaço físico. XT, uma vez que da regra do choque triplo, a velocidade de T estrela para P é a mesma, de T estrela para o A2 estrela, T estrela para o A1 estrela. Né? Então, comparando as soluções, olha, essa é a solução
para P igual a O, essa solução para P deslocado, né? Próximo de O, mas ao longo de OU. Então você vê o mesmo tipo de solução, simplesmente foi essa perturbação que eu tinha dito antes. Né? O G estrela corresponde ao A1, o B estrela G corresponde ao A1 estrela, o B estrela daqui corresponde ao que eu chamei de T estrela, né? O B coincide com o I estrela e a mesma coisa para o lado de cá. Né? Essa é a perturbação, digamos. Bom, agora o que a gente fez foi o seguinte, bom, vamos perturbar o P do segmento OU para a região interior. Né? Essencialmente trabalhamos do lado esquerdo, porque o lado direito é tudo análogo. Então, aí a curva de Rougnot não é mais explícita e foi obtida numericamente. Né? Então, tem aqui a Rougnot, se você compara, né, você dá para perceber também as perturbações, a mesma coisa, quer dizer, a notação é essa, né? Olha, A1 característico com relação à família 2, o T estrela, a mesma definição, característico aqui com relação à família 1, você pode saltar de T estrela para P, do mesmo jeito. Né, o A2 no mesmo estado e a própria admissibilidade aqui, né, de A1 estrela, A2 A4 e T estrela A4. Tá? Esse segmento aqui de choque é conhecido na literatura como supercompressivo. Passei? Né? Então, olha só, como é que fica a solução do problema de Riemann? Simplesmente perturbei o P daqui um pouco para a esquerda. E se você olhar de longe, eu vejo exatamente a mesma coisa. Né? É a mesma solução, é simplesmente uma perturbação do que eu tinha antes. Tá? O único detalhe é que agora o I estrela não coincide mais com B. Né? Uma vez que o P foi mudado para a esquerda, o I estrela é mudado para a direita do B. Tá? Então, simplesmente o B está por aqui assim. Então, essa é a perturbação e a solução do problema de Riemann. Né? Você dá para perceber a passagem de uma para outra. E a questão é assim, bom, e o que é que define então a fronteira da região, da vizinhança do estado O? Né? Bom, simplesmente o que define isso é nada mais, nada menos do que a regra do choque triplo. Se a gente acompanhar a perturbação desses estados A1 estrela e A2 estrela, tá, eles estavam subindo aqui, digamos, esse aqui descendo. Vai acontecer um momento em que o A1 estrela cai e o A2 estrela, simultaneamente, cai sobre a reta EW. Tá, e você continua tendo os mesmos segmentos de choque aqui de Lax, tá, só que a admissibilidade agora acontece só no segmento A2, A2 estrela. E aqui em todo este segmento. Tá? E você percebe exatamente a regra do choque triplo é quem vai definir essa fronteira. E você percebe aqui esse gráfico, olha só. Aqui você tem conexão, você tem admissibilidade de A2 estrela para P, quer dizer, antes de você atingir a fronteira. Quando você atinge a fronteira, você perde a conexão direta, né, de A2 estrela para P, mas tem a conexão ao longo da reta dessas duas células, né, de A2 estrela para A1 estrela. A mesma coisa, a conexão que havia do T estrela para o A1 estrela também é perdida. Do T estrela você vem para esse ponto de equilíbrio aqui. Né? Então a definição da fronteira é simplesmente definida a partir do conjunto de extensão do segmento, essencialmente do segmento EU de bifurcação. Na verdade, de EU e de todo esse segmento aqui, mas quando a gente coloca a restrição de pegar o T estrela na interseção da Rougnot do A1 estrela e do A2 estrela, na realidade, ela morre aqui no ponto Q, do lado de cá. Então, olha só, o que eu estou pegando aqui, esse conjunto em vermelho, o E1W é simplesmente a extensão de EU e de UK. Você percebe que é uma extensão dupla aqui, na realidade. Tá? Essa, né, é a definição dessa extensão. Bom, mas eu ainda não cheguei na fronteira. Agora o que eu vou fazer é a extensão desta extensão. Então, eu vou procurar agora a extensão desse conjunto. Eu vou pegar os pontos P nesta região, nesse triângulo O e U,
né, eu vou eliminar exatamente os estados que já estão aqui, né, do conjunto base, digamos, e vou procurar exatamente os T's estrelas aqui em vermelho, satisfazendo essa condição, que o choque seja característico, né, aqui em T estrela. Ou seja, são as perturbações dos estados T estrelas. Tá? E esse conjunto aqui define exatamente essa curva aqui, ó, P1G, U. Se eu perturbo para o outro lado, eu tenho o P1W. Então, essa é exatamente a fronteira da região R1, onde eu tenho a construção, onde o problema de Riemann consiste simplesmente da solução constituída essencialmente de dois grupos de onda, né? Um grupo 1 e um grupo 2. Então, aqui está, quer dizer, quando você está sobre a fronteira, você tem a mesma solução, essencialmente, do caso anterior. Aqui eu tive que nomear esses estados, né, para poder fazer as comparações. E note, esse ponto Z, que na realidade era o A1 estrela, eu troquei ele aqui de nome, quer dizer, o A1 estrela passou a ser o Z quando o P passa para a região R2, e aí você nota o seguinte, olha, a Rugniot de Z tem um segmento aqui de choque, veja, isso aqui é um segmento de reta, esse é o ponto de bifurcação secundária, e aqui você tem exatamente um segmento que a gente chama de choque de cruzamento, né? Assim é o ponto de bifurcação secundária. Bom, fazendo um zoom, né, neste segmento aqui, né, a gente percebe o seguinte, olha, você tem choques admissíveis, você tem conexões, né, de estados de equilíbrio ao longo de A5 a A8 para Z, né, você tem aqui, eu construí agora a extensão desse segmento aqui em verde, que dá exatamente isso, a extensão também à esquerda, de maneira que eu possa saltar de estados daqui para cá e do verde para Z, né? Mas também eu tenho que me preocupar de novo, além da admissibilidade, com a compatibilidade de velocidades. E o raciocínio foi o mesmo. Aqui, de novo, eu estou sobre uma reta de bifurcação, eu tenho curvas de Rugniot explícitas. Então, ficou fácil de ver a questão da compatibilidade. E o que a gente nota, a compatibilidade de ondas acontece simplesmente nesse segmento aqui, ó, T6 estrela, T7 estrela, que corresponde a esse pedacinho aqui, ó. Lembrando que choques 2 aqui são admissíveis para o P, aí eu emendo esse segmento agora com esse segmentozinho verde, porque agora aqui eu não tenho mais admissibilidade. E, enfim, a consequência disso é simplesmente o aparecimento dessa faixazinha aqui, I6 e 7, onde, nesse caso, a solução, né, para ir nessa região I6 e 7, vai aparecer uma onda adicional, que é exatamente um choque transicional, né, que significa, a solução aqui é simplesmente o que? Olha, onda de rarefação até um ponto neste segmento T6, T7, choque 1, né, o choque admissível de um estado para K, eu chamei de fato de K aqui, e de K para Z, um choque transicional. Tá? Então, a rarefação até K, composta até K, depois de um choque transicional, e aqui um choque 2 de Lax. Né? Olha, o K está nesse pequeno segmento aqui. Tá? Depois, choque transicional para Z e choque 2 de Z para P. Né? Então, só comparando o que aconteceu, né? Passando o filme, né? De P para O, P em OU, P à esquerda de OU, aliás, P ainda OU, né? O estrela coincide com B, a modificação aqui foi que o estrela agora passa a ser diferente do B. Agora o P no interior aqui da região, quer dizer, o mesmo tipo de solução, e para P na região R2, onde aparece simplesmente o choque de cruzamento. Aqui, ou na verdade, o choque transicional, dada a admissibilidade, né, de K para K, e de Z para P, um choque 2. Então, essencialmente, essa é a diferença que aconteceu. Aqui você tem, digamos, até 2 grupos de onda, e aqui você pode ter, nessa faixa, 3 grupos de onda na solução do problema de Riemann. Tá? Enfim, quer dizer, o que a gente fez foi simplesmente
fazer essa perturbação, né, e fazer a comparação das soluções. Tá? É isso. Passei do tempo também, né? Desculpe. Tá? E obrigado pela atenção.